Francisco Torturra filmou O Outro. Só se filmava o campo de futebol com lentes abertas, explicava Torturra. Mas o que me interessava era filmar o que o pessoal não podia ver da arquibancada. A expressão do jogador, a reação do adversário, as pernas correndo. Numa tacada de gênio, Torturra teve a ideia de virar as costas para o jogo. Fechou a lente no torcedor que roía a unha de radinho colado ao ouvido. De um golpe, o esporte virou drama. Torturra ensinou o Brasil a filmar futebol. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda a arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Certamente, o melhor perfil já escrito de Francisco Torturra, o cinegrafista que ajudou a criar o estilo do Canal 100, tenha sido este, da revista Piauí. Mais um dos textos e tanto dos seus redatores. O trecho que eu li termina assim: Canal 100 puro. O mestre Walter Carvalho comparou o cinegrafista Francisco Torturra com Garrincha, dizendo que, como Garrincha, ele levava a bola até o gol. E o protagonista do Canal 100, seu idealizador, fundador e diretor, Carlinhos Niemeyer, sentenciou: ele foi o coração do Canal 100. Com todas essas honras, ele também é um protagonista. Mas o homem que começou como motorista da família de Nelson Rodrigues e terminou a vida morando no modesto bairro do Anil, queria ser um coadjuvante. Eu quis abrir esse programa ao seu estilo, indo no detalhe do coadjuvante, do anônimo. Mas eu acabo de sacar que na sua personalidade está resumida esta síntese: a do jogador de futebol protagonista e a do anônimo torcedor da geral. Nos anos 60, 70, 80, o filme mudava, mas o prazer de ver o Canal 100 não mudava. Outros tempos. Ainda me lembro do cinema Trianon. Você entrava a hora em que você queria e saía na hora em que você queria. Passava desenho animado, noticiários, documentários, etc. E tinha um relógio grande, luminoso, embaixo da tela. Claro, você precisava ver a hora em que precisava sair para o seu compromisso. Mas esse cinema aqui, o Cine Lapa, uma sala patafísica, na sessão de hoje, o que me interessa é ver o Canal 100. Espetáculo maior do que esse não há. Um fla-flu decisivo, festa máxima do futebol. Toda uma atmosfera de incontida alegria e vibração. A moçada da Gávea, Dida, Rubens, Moacir, Carlinhos e outros cobras da época tinha futebol para tirar o adversário de sua posição invejável. E a reação do Mengo veio logo. A senhora chegou no meio do Canal 100. Na metade, perdeu uma parte já. Escurinho, ponteiro veloz, era uma das estrelas do Flu. Gostava de centrar bolas sobre a área, no estilo chuveirinho. O Flamengo era melhor e empatou a partida. Boa noite. Vocês perderam o melhor do filme. Vocês perderam o Canal 100, eu vi quando vocês chegaram. E, olha só, mas caiu aqui, eu acho que caiu da tela. Pedaço da tela do Canal 100. Olha só essa foto aqui. Essa foto aqui. Esse cara era o Carlinhos Niemeyer. Isso.
ele era foi o cara, o criador, diretor do Canal 100. Isso aqui é filha dele, a Carla Niemeyer. Carla! A Carla Niemeyer e a Cláudia Pinheiro. Vocês que organizaram, escreveram esse livro. Sim. Por que vocês fizeram esse livro? Porque chegaram atrasadas? Essa foto eu tinha 17, 18 anos, mais ou menos. Você, uma moça de costa, por que ela está de costa? Ela está muito envergonhada. Mas de envergonhada de estar no Maracanã e o Carlinhos... assim, parece que é uma cara sempre dele, né? Sempre... Felicíssimo. Levou a gente pela primeira vez no campo. Eu e essa amiga minha, Tereza. Aqui. A gente foi no gramado no Maracanã, lotado, e todo uma geral, né? Chamando a gente por aquele nome, né? As duas, assim, completamente sem graças, e ela virou de costas na hora da foto. E a geral gritando. Geral gritando. A geral gritando. E a gente ali, pela primeira vez, a gente estava animadíssima para ir no gramado. Achamos o máximo, né? E ele gostando também, se divertindo. Levando as duas filhas, né? Que ela é minha amiga, mas quase uma filha. Carlos Niemeyer, o Nini, criador do Canal 100. Isso aqui ilustra o seu texto de apresentação do livro, não é? Na verdade é sobre ele, é sobre o meu pai. Esse texto é o meu texto sobre o meu pai. E o Canal 100 era uma visão artística. Eu sempre tive essa visão artística do Canal 100. Quando eu chegava no cinema, que eu ia com muita frequência ao cinema com meu pai, eu não via aquilo simplesmente como a parte do futebol, a parte das atualidades. Aquilo me cativava desde muito cedo, não só pela música, né, por aquela coisa. E sempre tive, um dia bateu assim uma luz, falei assim, puxa, eu adoro fazer projetos temáticos, projetos que demandem pesquisa. É uma coisa que eu procuro sempre, na minha produtora, conduzir para isso. E eu falei, puxa, eu quero fazer um trabalho sobre o Canal 100. E aí um dia eu tive uma oportunidade de encontrar um primo da Carla, o Lulu, e falei, puxa, Lulu, quero fazer um projeto sobre o Canal 100. Ele falou, vou botar você em contato com a Carla. E aí deu super certo. Fizemos o livro e agora a gente, mais para o final do ano, pretendemos fazer uma exposição mesmo com as imagens em movimento, as imagens, uma exposição multimídia pelo Rio, Brasília, São Paulo. Então, quer dizer, eu acho que o Canal 100 vai ficar aí um tempo grande na minha vida, mesmo pegando nele. O Canal 100 podia ser assim, a arte da notícia. Como era um jornal que passava não era só uma semana, né? Ele passava semanalmente, mas ele corria o Brasil todo. Então, às vezes, passava 2, 3, 4, 5 semanas depois, era o mesmo cinejornal já no interior. Então, o formato era muito importante, a maneira do texto, do enquadramento, o que estava falando ali. Tinha que ser algum assunto, mas ele tinha que ter uma certa atualidade, não importasse a data exatamente. O jogo de futebol é muito isso, é porque é um roteirozinho que tinha uma câmera lenta, aquela tomada, cusparada, o chute, a bola vindo, tudo isso fazia da matéria ficar atual, porque as pessoas queriam ver aquilo, né? E qualquer jogo ficava espetacular com o Canal 100, né? Porque às vezes o jogo nem tinha sido, como várias pessoas colocaram isso como depoimento, o jogo nem tinha sido tão empolgante em campo, mas aquela edição, aquela montagem fazia com que o jogo virasse sensacional. E tinha uns artistas no campo, tipo Garrincha. Nossa, espetáculo. E tinha uns artistas no Canal 100, alguns câmeras do Canal 100, como o Torturra, o Chico Torturra e outros. Oliveira, Rocha. O Rocha, né? E um montador que é genial, que é o Walter Raonic. Como é que conseguia transformar um jogo que fosse... Pegava assim o corte da câmera de cima para a câmera de baixo, que era do Chico ou do Rocha. Esse movimento todo, né? Que é essa historinha que contava. Então, um montador
faz a diferença ali também, junto com o editor que escreveu o texto e tudo. No início mesmo, era no negativo, eles não viam a matéria. Tanto que o cinegrafista era muito importante, porque tinha que dizer o que era. Eles sabiam que eles tinham filmado. Nos 2, 3 primeiros anos do Canal 100 nem tinha montador, eram os próprios cinegrafistas, que era o Chico Torturra, o José Borges, o Jorge Aguiar, eles mesmos é que montavam as próprias matérias, porque não tinha montador, e era no negativo. E aí ele chegava para o editor, que era o Jorge Niemeyer, ou para o Alberto Chatoff, dizia qual era a cena para eles escreverem o texto. Aí o papai pegava aquilo ali, levava para uma secretária que batia o roteiro, para voltar para gravar, para ir para a censura, porque é toda semana, né? Assim, era uma fábrica, todo o tempo. E o Jorge Niemeyer... É primo do meu pai também. Esses Niemeyer são danados, né? Se encontraram todos depois. O Oscar é primo do... Primo também, do meu pai. Primo em 2º grau. Mas muito amigo, assim. Eles, no final, assim, da vida do papai, então, ele era... Dos últimos anos, ia direto na casa do Oscar. Iam lá jogar de conversa fora, falar de futebol, na época que o Saldanha era vivo também. Tinha aquele jantar e ficavam lá aquele monte de homem com as esposas lá falando de mulher, como eles diziam, né? Gostavam das coisas. Futebol, mulher e praia. E o Clube dos Cafajestes, que era... O Clube dos Cafajestes, meu pai entrou já numa 2ª fase. Quem era muito amigo dele era o Edu, que era um aviador também. Meu pai foi piloto antes de trabalhar em cinema. Eles gostavam de se divertir, eles que diziam isso, gostavam de se divertir. Então, aí formou esse grupo que chamava de Cafajeste, mas que dizia assim, de Cafajeste eles não tinham nada. Mas aí tem a história por quê do Clube do Cafajeste, né? Qual é, Cláudia? É uma... Né, já li isso por causa de outros ex-cafajestes que eu conheço, os filhos, que um dia eles estavam vindo, aqueles rapazes todos bonitos, indo para a praia, tudo com o corpo torneado, queimado, e umas moças estavam num muro, né? Copacabana naquela época era tudo casas, várias casas. Começaram a olhar e a mãe chegou e falou assim, sai daí que eu não quero vocês aí se metendo com esses cafajestes. Aí tem essa história. Aí eles adotaram. Aí eles adotaram, né? Os cafajestes do bem. Eram totalmente. Aí tinha as festas que eram famosas, enfim. Tinha uns cantores de Copacabana, cantor que eu quero dizer assim, poetas que cantaram Copacabana. Me lembro as coisas crônicas do Antônio Maria. Antônio Maria, que nem era carioca, mas era um apaixonado por Copacabana. Era da noite, eles eram da noite. Acho que o Rio de Janeiro tinha uma noite muito mais interessante, assim, porque tinha isso, tinha um encontro, né? Morava no Leme. Meu pai me levava de manhã cedo para a praia e às vezes eu pedia para ele para ir mais cedo ainda, que a coisa que eu achava mais linda era ir na porta dos Sachas, 7 horas da manhã, e estarem todos saindo, os boêmios, os Sachinhas, era um lugar de piano da época, eu era criança. É isso mesmo, não a Vogue, o Sachas. Tinha arpégio uma época, não é outra coisa, onde tocava o Valdir Calmon, que é aquela música do canal, do que não futebol. É dele, é do Luiz Bandeira. Luiz Bandeira, isso. Mas eu acho que a orquestração é dele, é do Valdir Calmon. O Jorge, que foi descobriu a música que ficou sendo usada no futebol, foi num disco de prefeitura, assim, ele pegou e colocou, achou que rimava, e aí colocou uma vez, 2 vezes, você está repetindo muita música. Aí ele resolveu parar. Quando ele parou, o público... Não, peraí. Aí começou a reclamação ao contrário. Não, a gente quer aquela música. Aquela música. E aí o Luiz Bandeira acabou falando com o papai. Pô, você está usando muito minha música, não sei o quê. E aí eles, enfim, entraram num acordo e virou a característica do... Que é incrível. Você ouve e já lembra. Já lembra, né? As imagens em câmera lenta e a música faz uma união. Não, a gente várias vezes apresentando nosso projeto, indo, né, nos lugares, seja nos museus, para agendar a grade, para exposição, o próprio patrocinador, aquela coisa, as pessoas já começavam a cantar. A cadência do samba, né? Que bonito é. Que bonito é, porque a primeira letra é de samba.
E a segunda, por conta já do Canal 100, foi feita uma segunda letra baseada já no futebol. A primeira é da mulata, é sobre a mulata. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Pro livro a gente precisava fazer um recorte, porque contar minimamente uma historinha. Mas a gente começou assim, vamos priorizar as Copas, porque eram as Copas, as coisas. Mas os jogos do Brasil e do capítulo que a gente chama o diferencial, a gente não priorizou jogo nem jogador nenhum, sim a beleza daquele fotograma. Né? Quer dizer, a coisa da fotografia arte mesmo. Né? Então, todas as Copas, a partir quer dizer, a primeira que o Canal 100 já existia é de 62. Isso. Isso. Porque ele foi fundado, ele começou... Dezembro de 59. Portanto, logo depois da Copa, um ano depois da Copa de 58. E aí, de 62 em diante... Aí a primeira Copa que foi filmar foi de 66. De 62 ele filmou as comemorações no Rio. Todas as comemorações do título e também comprou imagens. Mas não foi ele que filmou. O jogo assim, que ele acompanhou, que era mais campeonato carioca, São Paulo, foi o Santos, né? Que eles foram filmar o Interclubes em Lisboa, com o Benfica, que foi 62. E que aí que ele ganha notoriedade no mundo todo. Quando ele filmou, que ele fez uma coisa com o Pelé, que foi uma véspera, meu pai resolveu que ia filmar, porque estava naquela culpa, porque podia não ganhar, né? Aí papai resolveu, não, vou mandar. E foi o Chico Torturra e o Jorge Aguiar. E eles, nessa época, eles tinham muita intimidade com os jogadores, porque eles estavam sempre filmando futebol, estavam sempre no túnel lá, né, nos vestiários. Então eles chegaram para Pelé, não sei se foi o Chico e o Jorge, enfim, e pediram para quando ele fosse comemorar o gol, que ele viesse para a câmera do Canal 100, que eles iam estar ali naquele lugar para ele vir ali. Dito e feito. Então vem o Pelé lá com aquele soco dele, assim, correu o mundo a imagem. Papai vendeu para um monte de gente. E assim. Aquela coisa da câmera lenta. O jogo, até tem uma crônica do Nelson dizendo que é um clássico. E a crônica do Nelson está aqui. Exatamente, falando desse jogo do Benfica e do Santos. Então, depois disso, foi que papai foi querendo... enfim, seleção brasileira, é óbvio, né? E aí acabou que na Copa de 66 ele já conseguiu os direitos, porque o direito é da FIFA, aí tem toda essa negociação de quem fica, não sei. Então ele negociou com o inglês, que tinha os direitos, e foi filmar os Jogos do Brasil. E a final, né? Na Copa da Inglaterra. Da Inglaterra. Mas aí é de 70 e aí as imagens oficiais já foram do Canal 100. Aí a mesma coisa, ele teve também o direito, ele conseguiu os direitos para filmar os Jogos do Brasil e a final, né? Quer dizer, se fosse Brasil ou não interessava. Mas ele sabia que o Brasil ia ganhar, já achava. Ele filmou todas as eliminatórias, a seleção no Rio fazendo preparação física. E como se dá essa, digamos, conversão ao cinema? Ao cinema, né? Papai, como era aviador, ele conheceu o Brasil todo. Ele saiu, primeiro ele foi da FAB, depois ele foi fazer aviação comercial. E aí acabou que ele conheceu o Jean Manzon, que fazia documentário. E o Jean Manzon chamou para fazer produção, porque como ele conhecia muito primeiro. E fazer produção, quer dizer, era uma coisa entre piloto e produção. Para do Rio de Janeiro, enfim, de esporte e tudo mais. E ele gosta. E minha mãe morria de medo que ele ficasse voando. Ela era apavorada, porque naquela época caía avião, enfim. E ela pedia, pelo amor de Deus, para ele parar de voar. E aí foi juntando. Aí ele acabou indo trabalhar com o Jean Manzon. Do Jean Manzon entrou numa produtora com Perran Persan, que era PPP Produções. Fizeram, inclusive, um documentário que teve uma repercussão que chamou Brasília, antes da inauguração. E aí eles resolveram mudar para São Paulo, que é onde tinha mais comercial. Já era, né? São Paulo já tinha. E papai não queria sair do Rio. E ele acaba comprando o cinejornal da Líder Cine, que era um laboratório de cinema do Rio de Janeiro, e cria o Canal 100.
faz a própria empresa, junto com 2 outros sócios, Celso Carvalho, o irmão, e aí cria o Canal 100. E dá o nome à produtora, Produções Carlos Niemeyer Filmes. De onde vem o nome Canal 100? Isso é uma história que eles dizem que é televisão. A televisão estava começando, era canal 13, 2, 4, 2, 4, TV Rio, 6 e 13. 13 era o máximo. Era TV Continental, TV Rio, TV Tupi e TV Excelsior. E aí, nisso... então, vamos chamar Canal 100, que 100 não chegava nunca, não ia perder de vista. E foi uma brincadeira isso, era o Canal 100. Você também falou, né, Cláudia, que o livro centrou mais no futebol e tal, mas o Canal 100 fazia atualidades, né? Não, mas o livro tem uma parte grande de atualidades, né? Frank Sinatra vem no Brasil. Tanto na cultura quanto na política. O Canal 100 tinha aquela parte, o acervo é maravilhoso, de próprias imagens do Rio de Janeiro antigas, o Canal 100 tem um acervo muito bom que a gente pretende até na exposição dar bastante ênfase a essa parte, tem um módulo da exposição mostrando o Rio, como era, os costumes, os hábitos. Então, mas aí, como é um livro, é aquela história, a gente tem um recorte muito limitado, né? Então, nós fizemos uma linha do tempo com os fatos mais importantes, mas também a partir do olhar do fotograma, tanto na política quanto na cultura, para a gente poder, né, dar o gostinho de depois poder desenvolver na exposição. Você falou não tem o Frank Sinatra aí, mas a gente filmou o Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., que esteve aqui em 60, tem outros esportes também, tem a Brigitte Bardot, Cláudia Cardinale, a Norma Beng, quando ela voltou ao Brasil depois de ter filmado os Cafajestes, do Rui Guerra. Do Rui Guerra, Brigitte Bardot em Búzios. E no Rio também, lá no Copacabana, uma confusão danada, todo mundo lá derrubando quase carro pro Brigitte Bardot lá. Ela estava no auge, né, quando ela veio aqui, em 65. E ela queria conhecer os Cafajestes. Ela disse que vou ao Brasil conhecer o Clube dos Cafajestes. Papai pode não ser, mas a gente vai lançar essa versão. Camisa do Flamengo. Ela colocou uma camisa do Flamengo. E tem esse outro lado do Carlos Niemeyer, que era do Carlinhos Niemeyer, que era um flamenguista... Negro doente. Eu brinco com a Carla, né, porque eu sou botafoguense. E aí tem uma versão, que é aquele famoso 6-0 do Botafogo, que diz que o Carlinhos sumiu com esse. A Carla, não, ele não filmou. Foi que coincidência, né, cara? Que ele não mas filmou. Tem o 6-1 nos anos Zico. Isso tá lá. Mas isso tá lá. Quando o Flamengo ganhava, tá todo lá. Né? Todo colorido, lindão. Você também é Flamengo, cara. Eu, meu filho, meu irmão, família toda. O tataraneto dela será. Meu pai tá lá. Sempre. Mas que é curioso isso. A única coisa que não tem no acervo do Canal 100 é muito curioso. Eu acho que isso nunca existiu. O que não passou no Canal 100 não existiu. Não existiu. Então isso aí talvez seja uma lenda que os botafoguenses criaram. O livro tem um DVD aqui atrás. Vem 41 junto minutos. Um DVD, não é? Que eu tirei, por isso que vocês não estão vendo. São 10 matérias. 5 de futebol e 5 diferentes. Tem o Carnaval do Quarto Centenário, aí mostra bloco de rua, de clube, criança, aí tem a Mangueira e o Salgueiro desfilando na Presidente Vargas. Para dar um gostinho, né, também. Você... Praia do Rio de Janeiro. Não, porque é isso, né? Você filmava moda, papai filmou muito desfile também da Zuzu Ângel, enfim. Grande e é Zuzu. engraçado, porque tinha ela desfilando, mas na época já era ditadura, né? E é um documento precioso esse livro, porque o livro, o DVD, o projeto de uma exposição, uma época, e uma mudança, e uma expressão do cinema e de arte do Brasil. Não é? Exatamente. Feito a partir da realidade. Canal 100. Obrigado. Obrigada a você. Foi ótimo. Muito legal. Meu filme.
A gente está aqui no cinema, o cinema vai fechar. Quem quiser pode ficar para ver a próxima sessão, só o comecinho do canal. Com muita gente fazia. Que sorte que vocês vieram aqui quando eu estava aqui assistindo o filme e achei que vocês tinham perdido o Canal 100. Vocês me trouxeram o Canal 100. Mas a gente vai deixar pegar a próxima sessão. A próxima sessão a gente fica. Fica para ver o comecinho. Mais uma máquina patafísica. O Cine Lapa. O cinema de sempre, de cadeiras velhas, tela manchada, chão assoalhado, telhas quebradas, outras batalhas, que passa os bons filmes antigos ruins e tem um operador surdo-mudo que ouve tudo com os olhos.